O Preço da Ousadia, livro de Susanna Carr, parte 2. Charlie não respondeu. Elas eram muito piores que aquilo. Quantas mulheres chegavam ao ponto de ser colocadas para fora de um bar de striptease? Ela agora estava na lista negra do dono do Jack's. Charlie Lovejoy, presidente do comitê de boas-vindas do clube de campo, fora proibida de entrar em um clube de striptease masculino. Não sabia se conseguiria suportar o embaraço que isso poderia causar. Na certa, Owen também não lidaria bem com a novidade. Mas Marcy, ela não dava a mínima. Para ela, aquilo era como uma medalha de honra ao mérito. Ai, estou pronta para voltar para a cama. Não se preocupe, a reunião será rápida. Não há muito sobre o que falar. Mas aquilo era apenas um item na agenda dela. Tinha de revisar pilhas de relatórios, sem falar em 1 milhão de e-mails para responder. E teria de cuidar disso tudo antes de sair com Marcy de novo naquela noite. Charlie Lovejoy! Skylar Black vinha saindo do prédio antigo de pedras e caminhava para eles. A expressão da bibliotecária parecia determinada. Talvez fosse a cabeleira castanha presa em uma trança ou a blusa branca com saia marrom, mas podiam ser também os olhos cintilantes fixos nela por trás dos óculos. Fosse qual fosse o motivo, Skylar era alguém em meio a uma missão. Olá, Skylar, como está? Charlie conseguiu sorrir, apesar de parecer que seu rosto ia se quebrar em pedaços por causa do movimento. Muito bem, obrigada. E colocou os punhos cerrados nos quadris. Gostaria de conversar com você depois da reunião. Claro, eu a procuro quando terminar. Skylar, estão chamando você no balcão principal. Charlie impertigou-se. Aquela voz... O sujeito que atendia a linha de respostas rápidas estava ali. Skylar olhou por cima do ombro. Já estou indo, Michael. Charlie engoliu em seco. Está bem, você está morrendo de curiosidade. Apenas dê uma olhadinha. E daí, se suas fantasias sobre Michael morrerem de forma súbita e definitiva, isso teria de acontecer mais cedo ou mais tarde. E assim ela o fez. A primeira coisa que notou foi o corpo longilíneo que exalava masculinidade. A camiseta branca contrastava com a pele bronzeada. O jeans desbotado assumira uma tonalidade azul clara e era justo sobre as coxas poderosas. Não havia nada de elegante nele, mas Charlie sabia que deparava com um espécime perfeito de homem, no máximo de seu vigor. Ela intuiu que, apesar da grande estatura, ele movia-se com muita agilidade. Sem pensar, Charlie baixou os óculos e o encarou. Os cabelos negros eram cortados, bem curtos, as feições agressivas e angulosas. Os olhos, alertas e profundos, não perdiam nada e logo se voltaram para ela. O sangue de Charlie pareceu ferver quando os fitou. Não podia se desviar. As íris dele pareceram ficar mais escuras. Sentiu como se estivesse caindo em algo profundo e sensual. Passou a língua pelos lábios e piscou. Piscou outra vez e meneou de leve a cabeça, recolocando os óculos no lugar. Ah, antes de eu ir, Michael, quero que conheça Charlie e Owen. Charlie teve uma vontade súbita de sair correndo o mais depressa possível. Não compreendia aquilo. Em 1 minuto, queria pular sobre ele. No seguinte, necessitava fugir. O que está acontecendo? Perguntava-se com a pele formigando. Será que ele sabe que sou eu? Charlie, este é Michael Reader, o novo membro de nosso pessoal, disse Skylar. Michael, esta é Charlotte Lovejoy, a presidente do nosso grupo de amigos da biblioteca. Todos a tratamos por Charlie. Assim que Michael tocou a mão dela, Charlie soube que algo sutil e definitivo mudara em seu íntimo. Sentiu-se tomada. O suor surgiu em sua testa. Que absurdo! Aquilo era só um cumprimento.
mas estava se prolongando demais. Como vai? Balbuciou ela, olhando mais ou menos para a área dos ombros dele, esperando que os óculos escuros escondessem cada detalhe. Prazer em conhecê-lo. Tentou soltar-se, mas Michael não permitiu. Ela o encarou e a respiração parou em sua garganta. O termo atraente não descreveria Michael Hader. O rosto era duro demais, forte demais. As costeletas diminuíam um pouco a agressividade da mandíbula. Vincos profundos surgiram dos dois lados dos lábios sérios. Pequenas cicatrizes, embranquecidas pelo tempo, marcavam-lhe a pele. Charlie sentiu um tremor. Aquele homem vivera com intensidade e tivera uma vida dura. Sua íris era castanha, de uma coloração que a deixou fascinada. Imaginou o que estaria escondido por trás dela. E este é o tesoureiro do grupo, Owen Lovejoy, continuou Skyler. Charlie mal a ouviu. O quarto, acrescentou Owen. Michael soltou Charlie, deslizando os dedos por sua palma. Inúmeras sensações irromperam nela. Quando ele se virou para o primo, Charlie sentiu-se aliviada. Lovejoy! Michael apertou a mão de Owen com firmeza. Reader! Owen se dirigiu à prima. Não queremos nos atrasar para a reunião, não é? Acenou para os outros dois. Se nos dão licença... Charlie colocou a bolsa sobre a mesa. Por que estava tão agitada? As perguntas que fizera a Michael ao telefone não tinham sido assim tão ruins. Repassou as últimas ligações, mas suas esperanças acabaram quando lembrou da véspera. Sentiu que o rosto ficava vermelho. Charlie, você vai passar mal? Owen se afastou um pouco. Porque se for, quero que me avise antes. Eu estou bem, só preciso de água. Vá depressa. O primo consultou o relógio caro que devia ser seu mais recente brinquedinho. Você sabe como fica a senhorita Schultz quando a reunião começa atrasada. Eles não podem começar sem mim, murmurou irritada. Eu sou a presidente. Os lábios de Owen se contraíram. Sim, você é. Ai, me perdoe. Charlie tinha sempre o cuidado de não mencionar seu cargo diante dele, depois que descobriu, após a eleição, que Owen o queria para si. Desculpe, não quis fazer pose. Você nunca quer, não é? Charlie o fitou de testa franzida. Já volto. E saiu depressa da sala, indo até um dos bebedouros antigos sob a escadaria de mármore. Você tem de se controlar, disse para si mesma quando a água gelada tocou em seus lábios. A cabeça continuava a pulsar e Charlie tentava ignorar a dor. Como lidar com aquilo? Precisava se acalmar. Afinal de contas, ia ver sempre aquele rapaz. Por que não pensara nisso antes? Enxugou a boca com as costas da mão. Nunca deu seu nome ao ligar. Desse modo, não devia estar aflita, a menos que Michael tivesse reconhecido sua voz. Considerou a possibilidade e imaginou se devia fingir estar com laringite sempre que fosse à biblioteca. Não havia necessidade de um esquema assim complexo, pois sua entonação não tinha nada de especial. Necessitava de um plano. Teria primeiro de descobrir se ele sabia. Segundo, se pretendia fazer algo com a informação. E terceiro, para quantas pessoas já teria contado. Charlie gelou ao examinar as possibilidades. Os telefonemas não revelaram nenhuma informação secreta. Desde quando Michael saberia que Charlie ligava para fazer questões explícitas e quanta gente estaria a par daquilo? Essa era a raiz de sua ansiedade, bem instalada no meio do seu peito. Não era por ter ligado para a linha de respostas rápidas com perguntas sobre sexo, mas por ter tido de ligar. Não desejava que ninguém soubesse que era socialmente tola e sexualmente lenta. Era uma pena que não houvesse um programa dos 12 passos para transformá-la em uma devassa, mas agora não adiantaria de nada.
Olhou para o bebedouro. Imaginou qual seria a chance de conseguir se afogar se mantivesse a cabeça sob o jorro de água do aparelho. Morte por afogamento em um bebedouro não ficaria bem em seu obituário. Conhecendo sua sorte, iam acabar dizendo que tinha se matado de horror por ter sido expulsa do Jax, e isso seria colocado numa manchete. Os futuros descendentes dos Lovejoy iriam querer saber por que seus ancestrais sem graça não podiam ao menos morrer com dignidade e estilo. Espere um minuto. As sobrancelhas de Charlie se ergueram quando lembrou-se de algo. Pare tudo. O canto de sua boca se ergueu em um sorriso. Uma mulher ousada lidaria muito bem com aquela situação. Mas o que, na verdade, ela faria? Deveria agir com escândalo. Sim, tinha guardado essa performance para Marcy e as amigas dela. Mas e se agisse assim agora, naquele momento? Esfregou as mãos e andou pelo assoalho sob a escada. Podia dar certo. Michael não estaria esperando por algo semelhante. Podia conseguir as respostas usando o elemento surpresa. A parte complicada seria agir como uma mulher ousada. Seria capaz de ser atirada com naturalidade, do mesmo modo como Michael vinha lhe dando dicas de como agir diante de pessoas que a conheciam desde que usava fraldas? Considerou a ideia. Isso não seria fácil. Em um impulso, olhou por baixo da escada, examinando o saguão. Avistou Michael no balcão principal, ajudando uma garota com tranças ruivas. Ele passou o scanner pela lista inteira de livros do ginásio Sweet Valley, assegurando que todos contavam para o programa de leitura do verão. Charlie olhou ao redor escutando. Muitas das vozes indistintas que ouvia chegavam da sala de reuniões. Não havia ninguém na fila atrás da menina. Ali estava a chance de agir como uma mulher com sede de viver, mas com uma alergia secreta a audiências. Seu coração acelerou quando saiu do esconderijo. Está tudo bem, garantiu a si mesma. Não era nada demais. Apenas cuidava de problemas potenciais com sua reputação. Já lidara com situações piores em salas de reunião da corporação. Jogou os ombros para trás e passou diante da escadaria. Não importava se sua habilidade para os negócios estivesse sendo testada naquelas reuniões. Um teste era um teste. Empinou o queixo ao avançar, determinada. E se Michael tivesse notado que era ela ao telefone, ela não se importaria. E se ele não se importasse? O passo seguinte foi mais lento. Nesse caso, ia bancar a idiota. E se ele concordasse de uma forma sutil? Se lhe desse uma piscadela? A possibilidade a preocupou. Michael não parecia ser alguém que se valia de sutilezas, mas não sabia direito que tipo de pessoa ele era. Nunca conhecera um homem como Michael Reader, e isso a punha em desvantagem, visto que sabia que ele conhecia centenas de mulheres iguais a ela. De súbito, parou diante dele. A boca de Charlie ficou seca quando seus olhares se encontraram. Seus lábios se separaram, mas não saiu nenhum som. Ela ficou com a estranha sensação de estar sendo desnudada, tornando-se vulnerável. Agradeceu aos céus por haver um balcão entre eles. Posso ajudá-la? Ah, sim. Você tem uma caneta que eu possa usar? Uma caneta? Sem dúvida essa foi muito boa, Lovejoy. Charlie queria se estapear. Uma mulher ousada ia dizer algo muito melhor, pedir um cigarro, convidá-lo para jantar, qualquer coisa, menos essa frase idiota. Você tem uma caneta que eu possa usar? Ora, claro, aqui está. Mas antes de você ir, Michael colocou a caneta no meio de um papel impresso e o deslizou na direção dela. Charlie olhou para a folha. Nela vinha escrito em imensas letras vermelhas, linha de respostas rápidas. Ela ficou sem ar. Seus pulmões faziam força, mas nada acontecia. Não conseguia respirar e o coração se debatia contra as costelas. Um zumbido surgiu em seus ouvidos.
Então ia ser assim. Charlie soltou o ar aos poucos. Michael ia atormentá-la com comentários indiretos. Não ficou surpresa, apenas desapontada. De que se trata? Estamos entregando estes folhetos para todos que vêm aqui. É informação sobre os serviços da biblioteca. Ah, sei. Nosso serviço mais novo é a linha de respostas rápidas. Você sabia sobre ele? Seria uma armadilha? Se seus nervos já não estivessem retesados ao máximo, Charlie teria se contraído ainda mais. Ah, sim, eu sabia, sim. Ah, claro que sabe. O que ele queria dizer com aquilo? Charlie o encarou. A expressão de Michael não revelava nada. Esperou que ele continuasse, o estômago se retorcendo com a ansiedade, já que fez parte do Amigos da Biblioteca e tudo mais. O que era aquilo? O cérebro de Charlie examinou a declaração, procurando subentendidos e significados ocultos. Ah, sim! Foi quando alguém bateu em seu ombro. Ela gritou e deu um pulo para trás. Fale baixo! Michael a repreendeu. Você está numa biblioteca? Charlie murmurou desculpas incoerentes e se virou. Ali estava a senhorita Schultz. Os cabelos esverdeados pareciam mais brilhantes que nunca naquela manhã. O rosto enrugado tinha a mesma expressão dura de sempre, desde que Charlie era estudante do 1º grau. Charlie Lovejoy! Onde se meteu? A reunião foi marcada para começar 3 minutos atrás. A senhorita Schultz bateu com um indicador no minúsculo relógio de pulso. Não posso aceitar atrasos. Sim, senhora. Charlie lançou um último olhar para Michael, mas ele, de costas, colocava livros em uma estante. Se Michael sabia que tinha sido ela ligando para a linha de respostas rápidas com questões nada ortodoxas, tivera muitas oportunidades de lhe dizer, mas, exceto pela cortesia profissional, não demonstrara nada. Aquela indiferença a incomodava, mas assim era melhor, porque se Michael tivesse descoberto, ela teria de pensar em alguma coisa, algo além de pedir uma caneta emprestada. Michael aguardou até ouvir a porta se fechar. Quando teve certeza de que Charlie se encontrava na outra sala, foi que relaxou. Ah, era tão cansativo ser um cavalheiro. Sua força de vontade vinha sendo testada ao máximo com Charlie Lovejoy. Seus reflexos estariam ficando mais lentos pela falta de uso? Ou seria algo mais sinistro? Afastou a possibilidade. Charlie não poderia jamais ser considerada uma arqui-inimiga, apesar de ter feições diabólicas. Ela nem imaginava como ficava atraente naquele vestido de verão, e não muito mais que isso. O tom verde e as alças delicadas nos ombros fizeram pouco para apaziguar o desejo feroz que corria nas veias dele. Já calculara qual seria o jeito mais rápido de remover o vestido de cima de suas curvas tão femininas, e queria soltar-lhe os cabelos, presos naquela trança tão contida. Cerrou as pálpebras. Como seria estar em contato com aquela pele quente e os cabelos castanhos, e ser beijado por aqueles lábios pequenos e rosados, de preferência ali mesmo, naquele momento, em cima do balcão principal. Os gritos de êxtase dela em meio àquele silêncio seriam um detalhe muito interessante. Devia se afligir por tais ideias. E depois de escapar sem se machucar, teria de sentir-se culpado. Mas havia mais do que pensar. Coisas como: por que o perfume suave de Charlie Lovejoy o atingia com o impacto de um gancho de esquerda de um lutador de boxe? Também queria saber por que a escuridão que cobria sua alma recuou por um instante quando a viu. E por que, quando fitava aqueles olhos castanho claros, sentia-se tão à vontade e tão em casa. Ei! Chamou Skyler, aproximando-se na ponta dos pés. Ainda está bravo comigo? Eu estou. Com um esforço consciente, Michael voltou a guardar os livros.
Será que os estava colocando nos lugares corretos? Ora, quem ligava? Teria de treinar a irmã com algumas regras básicas. Quando Skyler sair correndo para fora mais cedo, Michael adivinhou que ia estragar o trabalho deles. Era uma pena que não pudesse trancar a irmã no escritório. Mas, sortudo como era, de certo Skyler conseguiria sair de lá e contaria seus planos para a primeira pessoa que visse. Ela era o tipo de novato que ninguém quer como parceiro. Desses que ignoram ordens como fique aqui e mantenha a boca fechada. Só estava tentando fazer as coisas avançarem, irmão. Skyler contornou o balcão e veio tocar o ombro dele com o seu. Eu vi você falando com Charlie. Ah, é? Michael olhou na direção da sala de reuniões e viu Charlie através do vidro da porta. Ela, diante da audiência, se achava em seu elemento, os ombros retos e a coluna aprumada. Mas analisando melhor, Michael notou que havia uma ruga em sua testa. Por um momento, Charlie se mostrou surpresa. No entanto, sua postura, sua imagem, era de autoridade. Michael quase perdeu o gesto de Owen escrevendo algo em um papel e batendo nele até que Charlie olhasse. Ela piscou, ergueu os olhos e irradiou confiança. Michael! Skyler estalou os dedos e passou a mão diante do rosto dele. Terra chamando Michael? O quê? Descobriu alguma coisa falando com a Charlie? Ah, sim, e como? Não descobri nada. Nada mesmo? Quais são as chances de Charlie e Owen estarem juntos nisso? Ele indicou a sala de reuniões com a cabeça. Skyler ponderou por instantes. São boas chances. Owen e Charlie são sempre juntos. São muito amigos? Bem, eu não diria isso. Charlie vê Owen mais como um confidente, ainda mais porque é o primo mais velho. Owen é mais velho que Charlie? Então por que não foi ele quem herdou a presidência da companhia? Pelo que havia compreendido sobre aquela cidadezinha no meio dos milharais, todos tinham ideias muito tradicionais, se não reacionárias. Escolher como herdeira uma jovem, em vez de um homem mais velho, era bem estranho para esse modo de pensar. Skyler cruzou os braços. A versão oficial é que Owen não quis o cargo. Michael arqueou uma sobrancelha. Não acreditava em uma palavra daquilo. Owen Lovejoy desejava a empresa mais que tudo no mundo. E qual é a versão não oficial? Skyler se aproximou mais. Não ofereceram a posição a ele. Por quê? Michael avaliava as possibilidades. Um passado sombrio? QI baixo demais? Owen não compreende as necessidades das mulheres. Como assim, Skyler? Entenda como quiser, mas eu tenho visto a esposa dele e ela não está sendo satisfeita. Skyler! Michael não podia crer que estava tendo aquela conversa com sua irmã caçula. Ou pelo menos ele não sabe fazer direito. Michael quase engasgou. Agradeço pela imagem que espero um dia poder apagar da minha mente, irmã. Acho que agora é um bom momento para explicar para você 2 termos muito importantes de uma investigação. O que se precisa saber e o que é informação demais. Ei, Michael, espere aí! Skyler saiu de trás do balcão e correu para a sua sala. Deixe-me pegar meu bloco de notas. Deu mais alguns passos e parou. Devo anotar isso em um código? Michael meneou a cabeça desconsolado. Aquelas seriam férias bem longas. Capítulo 3. A biblioteca está fechando, anunciou Michael, considerando que já estava mais que na hora, e em seguida desligando o aparelho de comunicação muito antigo. Se tivesse de falar com mais um menino mal-criado ou um adulto com meio cérebro, a biblioteca teria de lidar com outros crimes além de desfalques. Girou a tranca da porta principal. Parado à soleira, ergueu o rosto para o sol que ainda brilhava no céu da tarde. Respirou fundo, saboreando o ar puro. Foi quando ouviu uma porta se abrir em suas costas. Certo, não tem ninguém escondido nos banheiros.
disse Skyler. Michael virou-se. Isso já aconteceu antes? Não conseguia imaginar alguém querendo ficar naquele mausoléu quando havia todo aquele espaço aberto do lado de fora. Ah, ficaria surpreso com o que acontece aqui. Skyler apoiou-se no balcão. As histórias que conheço iam fazê-lo enrusbecer. Nem quero saber. Você está parecendo cansada. Estou bem, deu de ombros. Tenho muita papelada para pôr em dia. A última assistente da chefia deixou tanta coisa para trás. Michael contraiu os lábios. Papelada? Não havia nada que odiasse mais. Devia ter algo a ver com todas aquelas instruções e prazos. Por isso espantou-se quando se ouviu dizendo: posso dar-lhe uma mão com os papéis. Os olhos de Skyler se iluminaram. Você não tem que fazer isso, Michael. Nem ele queria. Mas conseguir a promoção para a bibliotecária-chefe era importante demais para a irmã. Só Deus sabia o porquê. E Michael ia garantir que Skyler vencesse todos os desafios que surgiriam em seu caminho. Vá se deitar no sofá e tire uma soneca. Eu fecho tudo e irei buscar comida. Skyler fez que não com a cabeça. Não tenho tempo para isso, Michael. Passaremos horas lidando com os papéis, irmãzinha. Você terá de descansar um pouco ou cometerá erros. Ela pensou naquilo por menos de um segundo. Tudo bem. Uma soneca parece mesmo uma boa ideia. Skyler começou a andar na direção da sala dos funcionários. Mas não me deixe dormir demais. Fique tranquila. E Michael pegou um carrinho com livros infantis. E ainda temos de traçar nossa estratégia para a Operação Marple. Michael parou. Ficou torcendo para que seu rosto não demonstrasse nenhuma emoção. Operação o quê? Marple! Skyler ergueu os braços, espreguiçando-se ao bocejar. Inspirei-me naquela senhora detetive, personagem da Agatha Christie. Você lê livro às vezes, não lê? Michael a encarou. Você deu um nome para... Toda operação precisa de um nome, meu irmão. Ah, e nós dois temos nomes fictícios. O seu é Watson. Watson? Ei, Watson não era o assistente de Sherlock Holmes? Skyler franziu a testa. Não gostou? Prefere Cato? Cato? É sério? O assistente do inspetor Clouseau? Espere, ele era um mordomo. Vá dormir, Skyler, agora. Estou indo. Sumiu por trás de uma estante. Ranzinza. Sim, Michael se sentia ranzinza e tinha motivos muito bons para isso. Antes, guiava um carro blindado e era perseguido por rebeldes. Agora, empurrava um carrinho cheio de livro para crianças. Seus colegas o chamavam de víbora e sua admirável irmãzinha chamava de Cato. Arrepiou-se. Como pudera sobreviver à sua casa, com todas as irmãs? Ele não sabia dizer. Não era de admirar que tivesse procurado uma profissão na qual corresse tantos riscos, um trabalho em que homens podiam ser homens. Havia encontrado a vida de aventuras que sempre desejara. Imagens de sua última missão malfadada passaram por sua memória antes que pudesse esquecê-las. As sombras agourentas dentro dele ameaçavam contaminar sua alma. Afastou-as resoluto. Talvez já tivesse tido ação um pouco além da conta. Agora não tinha mais certeza do que queria. Uma visão de Charlie Lovejoy apareceu em sua mente, mas não da forma como a vira naquela tarde. Os cabelos castanhos e sedosos flutuavam ao redor do rosto oval. Ela estava nua sobre o balcão principal, em uma pose muito sexy. Os seios pequenos e perfeitos, as mãos estendidas em desespero para ele, o corpo preparado para... Michael contraiu os músculos quando todos os sentidos ficaram vivos. Sabia muito bem como seria fazer amor com ela. Mas aquele era um tipo diferente de desejo, concluiu, empurrando o carrinho sobre o carpete com um empenho selvagem. Aquele não seria satisfeito. Não cometeria tamanha tolice. Passou pela sessão infantil,
Deixou o carrinho e examinou todas as passagens entre as estantes. Como aquela seção ficava logo ao lado do saguão, Michael sabia que não havia mais ninguém ali. Era incrível como podia sair tanto barulho de pessoinhas tão pequenas. Não podia afirmar se conseguiria lidar com todas aquelas crianças. E elas também desconfiavam dele. Se não começavam a chorar assim que o viam, ficavam escondidas em um canto a espioná-lo com um ar tão solene quanto possível quando se estava chupando o dedo. Decidindo não guardar rancores, subiu a escadaria de 2 em 2 degraus. O andar superior estava em silêncio. Vistoriou a seção de referências e recolocou os jornais no lugar antes de ir para a de ficção. A rotina de fechamento da biblioteca era uma completa perda de tempo, decidiu Michael ao seguir para a seção de não ficção. Da próxima vez iria conferir apenas o dinheiro e trancar a porta. Por que bibliotecários sempre achavam que pessoas queriam ficar ali além da hora do fechamento? Ninguém com a cabeça no lugar iria... Estacou de repente quando viu alguém na passagem 300-400. Muito bem, então errara. Existia gente em Silver Creek que preferia aquela cripta empoeirada ao ar puro ou reprises na TV. Michael estava a ponto de declarar que era hora de ir embora quando constatou que se tratava de Charlie Lovejoy. O corpo de Michael se contraiu. Seus instintos chamavam para que corresse atrás daquela mulher, e aquela reação era perturbadora. Jamais se sentira assim em relação a garota nenhuma. Até então. O que havia de diferente nela? Charlie estava sentada em uma cadeira de rodinhas, a bolsa e o laptop no chão perto da estante. Calçava delicadas sandálias brancas. O vestido verde era bastante justo, deixando ver o contorno das coxas e nádegas. Encontrava-se virada para o outro lado, por isso dava para ver as costas nuas e curvadas. Michael desejou passar a língua pelas saliências das vértebras dela. Controle, Michael, mantenha o controle. Pigarreou para que Charlie soubesse que estava ali antes que fizesse algo estúpido. Ela não tirou os olhos do livro. Ele se aproximou. Quando chegou perto, segurou a trança pelo elástico e puxou com gentileza. Considerou que era um gesto muito educado, quando o que de fato queria era enrolar aquela trança na mão e puxá-la até ter Charlie em seus braços. Ela olhou ao redor assustada. O movimento fez a trança ser puxada por entre os dedos dele, e Michael a soltou. Recuou um passo e observou-a ficar vermelha. A biblioteca já fechou, disse ele com aspereza. Ai, me desculpe, não ouvi o aviso. Como poderia não ter ouvido nenhum dos 3 avisos que ele fez na última meia hora? Charlie devia estar lendo algo muitíssimo interessante. Ela fechou o livro. Não preciso de escolta. Michael tirou o volume das mãos dela. Devia agir como um bibliotecário e não comentar as leituras dos frequentadores. Se dissesse algo, logo apareceria uma reclamação na mesa lotada de papéis de Skyler. Deveria colocar o livro na prateleira seguindo o sistema decimal. E fazê-lo lhe daria algum tempo para recuperar a fleuma. Necessitava disso. Mas o mais importante era manter-se nas sombras para flagrar Charlie desfalcando a biblioteca. Cometer um erro que fosse naquele trabalho, que jamais aceitaria denominar de Operação Marple, seria desastroso. Sim, esse era o modo certo de fazer as coisas. Mas quando foi a última vez que fez o que se supunha que devia fazer? Michael virou o exemplar nas mãos. Estudou em silêncio os amantes entrelaçados na 4ª capa enquanto sentia o perfume de Charlie. A imagem ousada não lhe provocava reação alguma, mas quando imaginou a si mesmo e Charlie naquela posição, ficou a ponto de subir pelas paredes. Então você não precisa de escolta. Michael a fitou, deixando claro o interesse feroz que nutria por ela. Não pretendia continuar com o fingimento cavalheiresco. E do que precisa então, Charlie? Ela ficou tensa e olhou intrigada para ele.
como se não estivesse certa de que Michael estava flertando ou não, como se só então tivesse percebido que devia ter se mantido à distância. Apenas ir embora. Michael abriu o livro, folheando-o ao acaso. Parou em uma imagem colorida. Já ouvira falar sobre aquela posição, mas não achava que fosse fisicamente possível. Quer retirar esse exemplar? Não, não quero, obrigada. A voz dela soou fraca. Ele imaginou se o plano dela não seria apenas levar o livro e nunca mais devolver. Charlie estendeu as mãos tentando pegar o volume. Michael a impediu, tirando-o do alcance dela. Tem certeza? Por que não? Ele tornou a folhear as páginas, agindo como se provocá-la fosse algo bastante normal. Porque eu não quero? Já decorou ele inteiro? Ergueu o livro, mostrando uma das imagens. Eu não recomendo o diagrama número 4. Como esperado, o queixo dela se empinou e Charlie cruzou os braços. Você não devia falar comigo desse jeito. E você devia estar correndo. Por que não está? Foi o que ele pensou. Mesmo? Por que não? Vai lhe custar seu emprego. Claro, mas sabe de uma coisa? Há várias coisas que eu não deveria fazer, como puxar tranças. Michael voltou a folhear o livro. Ou roubar beijos. Michael sentiu o olhar de Charlie procurar seus lábios. Os dele formigaram e ele só conhecia um jeito de fazer com que aquilo parasse. Charlie se levantou e recuou até se encostar na estante logo atrás. Ele se aproximou, encurralando-a. Sabe que não devia querer fazer isso com alguém que mal conhece, sussurrou ele. Charlie curvou os ombros em um gesto de defesa, observando-o, fascinada. Um estranho? O hálito dele fazia balançar os fios de cabelo junto da orelha dela. Charlie baixou os olhos, separou os lábios, ofegando de leve com a expectativa. Um estranho como eu? Sem se conter, Charlie o beijou. Michael, entretanto, não correspondeu. Na verdade, deu um passo atrás e, com toda a gentileza, soltou-se dos braços dela. O que você está fazendo? Este livro não vai prepará-la para homens como eu, Charlie. E se afastou para não poder mais tocá-la. Ou talvez para que ela não pudesse mais tocá-lo. Não fique convencido. Livro? Que livro? Quem se importava com um livro? Do que você está falando, homem? Você acha que é isso que quer? Seduzir um sujeito que nunca viu em sua vida e em um local público é ainda melhor? Fica lendo essas bobagens e resolve fingir que é a criatura mais atirada do mundo. Ah, você não faz ideia do que eu quero e não sabe nada sobre mim. O problema era... E ela? Sabia? Charlie ficou muito embaraçada por ter se atirado nos braços dele, ter sido rejeitada e ainda por cima ouvi-lo colocá-la em seu devido lugar como se fosse uma menina boba. Sei que não está pronta para lidar comigo. E quem é você, afinal? Ela foi depressa pegar a bolsa e o laptop. A cada movimento parecia que estava perdendo um pouco mais. Queria sair dali enquanto ainda tinha alguma dignidade. Achei que fosse um sujeito que aproveitava cada oportunidade. Aquilo não era verdade. Sentia que Michael não era assim, mas desejava muito dizer algo que o magoasse. Michael esfregou a nuca tensa. As narinas se abriram e contraíam com o incômodo que experimentava. Estou tentando agir como um cavalheiro, senhorita. Ah, não é adequado para você. E um cavalheiro não é adequado para mim. No momento em que verbalizou as frases, Charlie se deu conta dessa realidade. Algo acontecera ali. Quer fosse Michael ou o momento ilícito, a mulher selvagem dentro dela fora liberta, ainda que um simples beijo que nem chegou a ser correspondido. E Charlie não pretendia prendê-la outra vez. Estou procurando um homem, alguém que seja um pouco interessante. Com licença. Ela saiu andando com passos determinados. Nem imagina no que está se metendo, senhorita.
Não, Michael. Charlie era tão orgulhosa que seguiu em frente sem olhar para trás. Você é que não sabe o que acaba de perder. Capítulo 4. Charlie bateu com a mão fechada na beirada da banheira. Bolhas perfumadas bateram em seu rosto. Deslizou mais para dentro da água, suspirando enquanto a espuma quente removia a tensão de seus ombros. Michael poderia pelo menos tê-la beijado de verdade. Afinal, era uma moça bonita e interessante. Mas ali estava ela, tentando entender por que a Lovejoy tinha tantos problemas financeiros. Se suas clientes enfrentavam semelhante reação ao tentar seduzir um homem, deveria concluir que era incrível que tivessem sobrevivido no mercado até então. Precisava do trabalho de Marcy muito mais do que imaginava. Michael não fez o que devia ter feito. Charlie o envolveu em seus braços e começou a beijá-lo. Nos dias de hoje não era nada demais uma mulher tomar a iniciativa. O próximo passo seria dele, enlouquecido de paixão pelo beijo dela. Michael a jogaria sobre a mesa depois de ter posto abaixo tudo o que havia no tampo e os dois fariam amor ali, na biblioteca. E tudo isso teria acontecido se Charlie soubesse levar um homem à loucura, o que se provou impossível. O gemido dela ecoou pelo banheiro. Que fiasco! Como levantar a autoestima depois de uma coisa dessas? Sua cabeça bateu contra a beirada. Charlie considerou a ideia de batê-la outra vez. Daria tudo para voltar atrás no tempo e corrigir aquele erro. Moveu-se dentro da banheira grande. A água agitou-se ao seu redor, mas não estava mais ajudando. Sua pele parecia tensa. Seus nervos se retesavam. Sei que não está pronta para lidar comigo. Ah, por favor! Charlie bufou ao lembrar-se disso. Ela estava mais do que pronta. Michael não podia ver isso. Quem ele pensava que era? O que uma mulher ousada faria nesse caso? Primeiro passo, livrar-se daquelas calcinhas com rendas e fitas que abarrotavam suas gavetas. Teria de se vestir como uma mulher fatal. E as roupas faziam a mulher. Uma lingerie sexy era capaz de remover montanhas. Vovó Lovejoy não concordaria. A fundadora da Lovejoy Indizíveis tinha muitas crenças inabaláveis. Uma delas tornou-se a regra básica que ninguém na empresa mencionava. Faça a cliente se sentir bem. Vovó nunca equacionara sexo em sua produção. Função e conforto. Esses eram os pontos. Até mesmo qualidade e até beleza. Mas sexo? Nunca. Jamais. Fora por isso que Charlie não tinha em sua gaveta de calcinhas algo nem de longe sensual. Nem em seu armário, por sinal. Teria de improvisar. Sobretudo naquela noite, quando levaria Marcy e sua turma para jogar sinuca. A ansiedade atacou seu estômago. Aquela seria a sua primeira visita a um bar de sinuca. Por que Marcy queria ir lá? Ela não parecia ser o tipo esportivo, a menos que estivesse atrás de barulho. O que se fazia num lugar daquele tipo? Charlie não sabia jogar e esperava que isso não fosse necessário. Quanto menos fizesse, menores as chances de bancar a idiota. Precisava de uma estratégia. O mais importante primeiro, o que vestir? Desejava saber a quem perguntar. Seu olhar voou para o telefone celular em cima da toalha azul. Podia ligar para... Não, esqueça, Charlie. Seu pé bateu contra a banheira. Não ia ligar para Michael. Aquele idiota, insinuando-se todo charmoso e então dando-lhe as costas como se fosse o tal. Sei que não está pronta para lidar comigo. Charlie o imitou. Quem é que começara aquilo? Michael devia fazer sexo entre as estantes com qualquer uma que ficasse além do horário do fechamento. Menos com ela. Não gostou, nem um pouco disso. Abraçou os joelhos, puxando-os contra o peito. Não, decidiu. De forma alguma. Michael podia ser um pouco rude,
Mas não era um cafajeste. Em um espaço de no máximo 2 segundos, Charlie sentira que ele iria beijá-la com ardor. Os olhos dele, quando se afastou, mostravam isso. Michael se mostrava alerta todo o tempo, prestando atenção nos arredores, mas encontrava-se retirado dentro de si, curando alguma ferida profunda. Charlie meneou a cabeça desconsiderando. Aquele não era nenhum guerreiro ferido em batalha, mas sim um simples bibliotecário, nada além disso. E devia ser justo por causa desse motivo que ficou atordoada por ele ter flertado com ela. Os estereótipos dos bibliotecários se achavam bem gravados em seu cérebro. Michael não se encaixava em nenhum deles, mas isso não explicava por que Charlie considerava aquilo excitante. Seus lábios formaram um sorriso. Na certa, era incrível ser uma mulher selvagem. E parecia tão natural não ficar esperando ansiosa pelo próximo movimento do homem, não se preocupar com qual seria o momento adequado de soltar o cinto dele, apenas fazer o que sentia ser certo. No entanto, mudar por completo de uma hora para outra requeria uma dose de coragem gigantesca. Estava ansiosa, e era culpa de Michael. Como ele ia se sentir se ela o deixasse todo excitado e depois fosse embora? Charlie tornou a olhar para o telefone. Não devia, meneou a cabeça. Porém, por outro lado, vinha tentando ser uma garota má. Assim, pegando o aparelho, apertou o botão da discagem rápida antes que se arrependesse. Tinha mesmo de aprender um pouco sobre sinuca. Continua. Pelo jeito ela vai telefonar e vai provocar um pouco o Michael. Uma vingancinha básica. E aí, você tá gostando? Então curte o vídeo e se inscreve no canal para não perder a continuação dessa história. Até a próxima!